Paulinho, boa pessoa. A verdade de cada um. Tudo pronto. Segundo capítulo. Oh, meu Deus do céu, que história linda é essa? Hein, Arnaldo? Que história linda é essa que você me escreveu, Arnaldo? O pessoal vai se apaixonar por essa história. Linda demais. Que privilégio meu de poder contá-la. Agradeço demais, viu, Arnaldo? E você que está na minha sintonia, aqui no nosso canal, você vai amar esse segundo capítulo da história. Belíssima história. Ô, Arnaldo, você sabe quem agora faz parte da nossa família? Virou assinante? Elaine Silva. Elaine Silva está chegando aqui no pedaço. Que bom, hein, Elaine? Ela virou assinante. Zero days, como diz o YouTube, né? Há 0 dias. E coloca no plural, mesmo sendo 0. Então, ela é prêmio, né, Elaine? Obrigado, meu amor. Obrigado mesmo, viu? O Davi Pereira da Silva também. A 0 days. Ai, que beleza, hein? Chegando aqui no pedaço, o Davi Pereira da Silva como nosso membro do canal. Isso muito me honra, fico muito feliz. Obrigado, viu, o Davi, Elaine. São assim os nossos mais fresquinhos componentes. Ó, que beleza. A Luciana Egídio já está conosco, né, Luciana? A Cida Vieira, Donizete Gomes, a Maria José Lopes Emiliano. Ela fez até um upgrade, a Maria José. Ela era premium e ela virou VIP. Ó, chique, hein? Ah, que legal. Sandra Mara, o Ronaldo Crispim, a Mariana Ayo, a Elaine Cristina. E lá vai gente. Que bom, que maravilha. Você sabe que eu estava vendo aqui um comentário? Até vou abrir aqui esse comentário que eu queria ler e queria mostrar para vocês aqui. Deixa eu ver aqui. Será que foi na história O Mistério do Salão Queimado? Que, aliás, está indo muito bem, hein? Essa história o pessoal está gostando bastante. Deixa eu ler aqui os comentários do Mistério do Salão Queimado. A Wagner: nossa, vocês são corajosas. Morgana Rocha: percebam, os que já foram continuam os mesmos após décadas. Foi o comentário dela. Nossa, Paulinho, obrigado, viu? Essa abertura de prêmio Brinde de Ouro, Prata, Diamante, legal, muito obrigado. Linda história, que coragem, amiga. Acredito muito no mundo espiritual. Muito obrigado, Nalva Teles, por ter dito isso. Puxa, não era exatamente aqui. Bom, eu acho que eu perdi o comentário mesmo, viu? O comentário que eu queria fazer é o seguinte. É uma amiga que falou: olha, eu também não consigo de jeito nenhum entrar como eu. Às vezes a pessoa não consegue mesmo. E aí, o Paulinho, eu adorei que você tem agora o Pix. Temos o Pix agora. Você pode, se quiser auxiliar, ajudar o canal, é só anotar dados do Pix. Eu vou deixar ele fixo abaixo aqui do nosso vídeo, tá? Vou deixar fixo para você anotar e também participar ajudando o nosso canal. É de São Paulo. É o 951336677. Facinho, né? 0 operadora 11 951336677. Ele é Pix e é o nosso WhatsApp do canal. Por quê? Eu tô até mais feliz porque estão chegando mais histórias agora, porque tem muita gente que está gravando o áudio contando a história. Que às vezes a pessoa não tem habilidade para escrever, ou não tem tempo.
As pessoas às vezes não têm a paciência de sentar ali na frente do computador e começar a digitar. Então preferem falar, sem problema nenhum. Então você pode falar o que você quiser na tua história, ou até sobre alguma opinião de alguma história que você queira registrar a tua voz, sem problema nenhum. Então você pode usar esse WhatsApp, anote aí. É 951336677. Bacana, grava, manda para mim e eu contarei a sua história com todo o prazer desse mundo, tá? Agora, o Arnaldo de Deus. Que história é essa da sua? Olha, tem uma galera aqui que até chorou, viu? Fernando foi um. Fernando estava lendo aqui a história completa. Ele falou: Paulinho, não resisti, fui às lágrimas. A Mariana também, né, Mariana? Mariana também chorou muito. E o Careca, que entrou no nosso time agora, né, Careca? Você tá gostando, Careca, de fazer parte aqui do time? Careca também abriu a boca aqui na tua história. Bem, o que é, Careca? Se eu vou contar tudo de uma vez hoje? Careca de Deus, não dá. Não dá, Careca, não dá. Hoje não... Você viu o número de páginas? Então, mas tá tudo pronto. Vamos começar. Não. Eu não tive coragem de entrar na casa da Kate. Assim como eu não sabia se algum dia eu iria fazer isso novamente. Se um dia eu voltaria lá. O que eu fiz? Eu fui para o parque. E lá eu esperei dar a hora de terminar as aulas. Foi quando eu voltei para casa. Naquele dia, o meu pai não viria almoçar. E, inclusive, avisou a minha mãe que ele tinha viajado. Fiquei com pena da minha mãe, coitada, tão traída quanto eu também. Meu pai só chegou à noite. E eu queria ir até o meu pai, sabe? E perguntar para ele assim diretamente, olhando assim nos olhos dele sobre o relacionamento dele com a Kate, sabe? Queria esclarecer aquilo com ele. Mas eu também não tive coragem de fazer isso. Explica-se, minha imaturidade, eu só tinha 17 anos. E meu pai sempre foi um homem impositivo. A minha casa nunca foi uma casa onde a minha mãe se impusesse. Não. Lá, o meu pai sempre era o dono da última palavra. Ele também exercia o seu poder sobre mim. E se eu o questionasse sobre a Kate, ele seria bem capaz de me virar uma bolacha na cara. Então, me faltou coragem. Mas eu precisava agir. Eu queria saber o que rolava, se bem que havia ficado claro para mim que meu pai e a Kate, lógico, eles tinham um caso. Lógico que tinham. Afinal, ele saiu naquela manhã de dentro da casa da Kate. Explica-se, naquele dia ele havia saído de nossa casa às 6 horas da manhã, dizendo para a mamãe que ele iria viajar. Mas que nada! Saiu mais cedo para passar na casa da Kate, ficar
fazendo com ela aquelas coisas deliciosas que só eu pensava que eu fizesse. Que nada. Eu tinha um sócio, e esse sócio era o meu pai. Mas por incrível que pareça, ao mesmo tempo havia uma vantagem para mim. Eu sabia sobre o meu pai, mas ele não sabia sobre mim. Eu considerava, eu entendia isso como uma grande vantagem. É verdade, eu sei do meu pai, mas ele não sabe de mim. Eu considerava que era uma vantagem, eu não poderia perdê-la. Então eu achei que o melhor era eu me segurar. E foi exatamente o que eu fiz. Quem sabe o melhor caminho fosse falar com a Kate. Talvez o melhor fosse isso. Ir lá, conversar com ela. Saber dela. Na aula seguinte com ela, lá estava eu novamente. Ela veio me ensinar a matéria do dia, mas fez a observação: Ronaldo, foi? Você está ausente da aula hoje? O que está havendo? Sinto que você fisicamente está aqui, mas mentalmente parece que você está longe. Parece que você está em outro lugar. Eu sabia muito bem o que ocorria comigo e eu precisava me controlar. Então eu dei uma ordem para o meu cérebro, eu dei uma ordem para o meu interior. Arnaldo, controle-se, por favor. Nessa hora, eu fechei o livro didático e o coloquei de lado, e depois eu levantei o rosto e olhei diretamente nos olhos da pessoa que eu tanto amava. E eu falei, meio que tropeçando nas palavras, mas eu falei: sabe, Kate, eu queria te dizer uma coisa. Diga. Eu acho que agora eu já posso estudar sozinho. Sem a sua ajuda, você está me entendendo? É que eu tô bem na matéria e eu vou conseguir tirar aquela nota no exame final. Então, hoje eu tô assim porque eu também tô triste. Triste não, muito triste. Porque hoje eu quero me despedir de você. Ela me olhou assustada. Ela não esperava por aquilo. E ela me falou: não acredito no que você está me falando. Você vai interromper as aulas agora que nós estamos chegando na parte mais importante do estudo? Não é o momento de você parar. Eu quero que você ao menos feche o ano comigo e que você possa passar de ano tranquilo. Sim, era o que eu mais queria. Eu queria ficar. Eu não queria ficar por uma aula. Eu queria ficar para sempre. Mas eu já não suportava mais ficar perto de alguém que eu amava tanto e que não estava mais disponível. E quando eu me lembrava do beijo que ela havia dado no meu pai, eu sofria, sabe? Eu sofria muito. Eu já não suportava mais. Foi quando a Kate teve aquela atitude. Eu estava sentado e ela de pé. Ela pegou assim no meu queixo. Sabe quando a pessoa pega no teu queixo para virar sua cabeça? E ela fez com que eu olhasse diretamente nos olhos dela e ela falou: e depois, você sabe muito bem
que nós não temos aqui apenas lições de inglês. Você sabe muito bem que nós temos aqui incríveis aprendizados com a vida e com o amor. Nessa hora eu emudeci e ela me deu um beijo daqueles. Ela me deu um beijo daqueles. E quando ela me beijava daquele jeito, com aquela volúpia querendo me engolir, eu tentava retribuir. E na medida do possível, eu até que conseguia. E eu não pude me controlar. Ela me puxou, me arrastou, me levou de novo para sua cama. E nessa hora eu esqueci de tudo. Até mesmo de que meu pai também se deitava naquela cama. E quem sabe se eu prestasse atenção, eu pudesse ainda sentir o cheiro dele naqueles lençóis. Mesmo assim, eu me deixei levar por aqueles caminhos incríveis, fantásticos, pelos quais ela me conduzia. E quando tudo acabou, eu me despedi novamente dela e ela me perguntou, com um sorriso nos lábios: "E aí, meu menino, posso te esperar então para a próxima aula?" Quase que eu fraquejei. Quase que eu fraquejei, quase, foi por pouco, muito pouco, como diz aquele narrador esportivo, foi por pouco, muito pouco mesmo. Mas eu fechei os olhos e veio à minha mente a cena do meu pai beijando-a e sendo beijado por ela. E então eu respondi: "Não, Kate, não me espere para a próxima aula. Era como eu estava te falando, sabe? Eu agora sinto que eu posso caminhar sozinho. Eu vou dar conta de passar de ano e sobreviver sem você." Mas espera aí, meu menino. Então ao menos eu posso saber por que essa decisão assim, para mim abrupta, repentina? Por quê? Posso saber? Pode sim. É que, bem, deixa pra lá. Não, deixa pra lá não. Deixa pra lá não, eu quero saber por quê. Por quê? Por que você tá agindo assim? Tá, eu vou falar. Fala. Sabe, Kate, eu me apaixonei por você. Eu me apaixonei, não. Isso é pouco. Se eu disser que eu me apaixonei por você, isso é pouco. Eu te amo. Te amo mesmo, sabe? Te amo. Eu vou lhe dizer uma coisa que pode parecer até absurda. Eu quero você só pra mim, Kate. Eu quero você só pra mim. Mas eu quero lhe assumir. Eu quero te namorar. Mais do que isso, eu quero me casar com você. Eu sei que você não quer, porque você vai de novo dizer que você tem 37, eu tenho 17. A sua filha é mais velha do que eu, a Mia. 2 anos mais. Eu sei. Mas é o que eu quero. Oh, meu menino. Oh, meu menino.
Vem cá, meu menino, olha, presta atenção. Escuta o que eu vou te falar. Não é que eu não queira. Entenda uma coisa, que querer é uma coisa e poder é outra. Isso tem uma diferença brutal. Você me entende? Eu não posso. Quer dizer, não é que eu não possa para sempre. Eu quero dizer o seguinte, que eu ainda não posso. Percebe? Ainda eu não posso. A não ser que você me espere um pouco mais. Bem, eu não tenho também o direito de fazer isso com você, meu menino. Não posso fazer isso com você, pensando bem. Você tem a vida inteira pela frente. Você tem razão. Meu menino, dói. Dói muito pra mim. Dói demais pra mim. Mas é melhor eu respeitar a sua decisão. Olha pra mim, meu menino. Você tem certeza do que você está fazendo? Você tomou essa decisão por conta própria? Quando ela perguntou assim, você tomou essa decisão por conta própria? Nessa hora, eu abaixei a minha cabeça e arranquei aquelas palavras que eu nem sei se as palavras saíram de fato de mim, mas saíram. Eu falei, sim. É uma decisão inteiramente minha. E acho que é certa. Não volto mais, Kate. Vou estudar por conta própria. A Kate ficou muda. Recolheu folhas impressas numa pasta. Em seguida colocou os livros, meu caderno, tudo no mesmo lugar. Ela se dirigiu para a porta da sala, a porta de saída, e me falou de novo. Meu menino amado, oh meu menino, eu espero que você tenha tomado a decisão certa e que você e eu o que, Kate? Que a decisão seja sua. Desejo-lhe boa sorte no exame final e quem sabe um dia. Que o seu sonho se torne realidade, meu menino. Olha, aqui um parênteses. Parece até uma ironia. Como meu sonho ia se tornar realidade se meu sonho era ela? Eu a amava. E a amava de um jeito que nunca mais na minha vida eu conseguiria amar alguém do mesmo jeito. Fiquei olhando para ela. Mordi os lábios. Sabe quando você para e morde os lábios? Até que me veio a coragem. Eu não sei de onde veio a coragem. E aí eu falei. Eu tinha ido lá para falar. E eu não podia sair daquela casa sem falar. Falei. Kate, eu também queria dizer a você, quer dizer, desejar a você que os seus sonhos se realizassem. Mas eu temo por isso. Porque alguma coisa me diz que nos seus sonhos o meu pai está presente. E isso me faz sofrer duplamente. Como assim, Arnaldo? Como
Como assim? O que você quis dizer com isso? Kate, não finja. Não finja, por favor, não minta pra mim. Isso não combina com você. Você tá dormindo com meu pai. Fala a verdade. Fala a verdade. Você está dormindo com meu pai. Nessa hora, a Kate corou intensamente. Ficou vermelha e reagiu. O que você está falando? O que você está falando, Arnaldo? Que tipo de bobagem é essa? Você enlouqueceu, Arnaldo? Quase enlouqueci, Kate, quase. Quase. Eu poderia não ter acreditado e considerado que fosse um boato, uma fofoca também, se alguém tivesse vindo me contar, Kate. Mas não. Eu vi você beijando meu pai com os meus próprios olhos. Você viu como? Kate, me poupe dos detalhes. Você sabe o que faz. Eu também queria que fosse uma mentira. Eu dei um tempo nessa hora, porque eu achei que ela fosse me pedir segredo. Eu achei que ela fosse querer conversar mais comigo. Não. Ela simplesmente me olhou e disse: Adeus. 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 E em seguida, puxou a porta fechando-a e me deixou do lado de fora. Out. Fora. Eu, antes de voltar para casa naquele dia, eu passei de novo no parque. Sentei num banco que estava acostumado debaixo de uma árvore. E eu chorei ali. Chorei como um menino sabe chorar. Do jeito que os meninos sabem chorar. Só depois que eu consegui controlar melhor, foi que voltei para casa. Eu ainda pensava em conversar com o meu pai, mas novamente eu não tive coragem. Eu tinha que retomar a minha vida e meus estudos. Eu apenas comuniquei em casa que eu tinha decidido parar com as aulas particulares. A minha mãe me questionou, mas eu disse que eu estava bem preparado para o exame final e pouparia meu pai de gastar aquele dinheiro extra. A minha mãe disse que o dinheiro era o de menos, o importante era eu salvar o meu ano. Para não, filho. O dinheiro é de menos para o seu pai. Você não pode perder o ano. E eu respondi, com certa ironia para minha mãe, que meu ano estava salvo. Meu pai, por questões que só eu sabia, ficou feliz com as informações que eu dei. Bom, estava na hora mesmo. Acho que você pode tocar o barco sozinho. 35 dias depois eu fiz o exame. Era 8 de dezembro. Só de raiva, eu fui muito bem. Acabei tirando um 7 no exame. Era uma notaça. Mas naquele dia, quando eu voltei para casa, no dia 8 de dezembro, eu encontrei a minha casa um verdadeiro caos. A minha mãe, coitada, chorando. Eu quis saber o motivo, o porquê. A mamãe me disse: seu pai. O que tem ele, mãe? Seu pai está arrumando as malas. Ele vai viajar, mãe? Não, filho. Ele está indo embora de casa. Embora? Aqui de casa? Sim.
Ele me revelou hoje que ele tem outra. Ele tem outra mulher. E ela tá grávida dele. Grávida. Naquela hora, explodiu uma bomba na minha cabeça. Cheguei a passar mal. Ao invés de eu acudir a minha mãe, foi a minha mãe quem me acudiu. Eu quase desfaleci no sofá. A minha mãe me contou depois. Não sabia que eu fosse ficar tão chocado com a partida de meu pai. A minha mãe estava certa. Não era por ele que eu havia ficado assim. Não era por ele. Mas por ela. Eu estava chocado e pasmado e passando mal pela Kate. Naquele mesmo fim de tarde em casa, quando meu pai, com as malas nas mãos, passou na sala para se despedir, eu não suportei e falei para ele: "Você está indo para ela, né, pai?" Ele me olhou, estranhou. "Você está indo para ela, né, pai?" Eu estava dominado pelo ressentimento e pela frustração. Meu pai respondeu: "Estou indo para a mulher que eu amo. E não cabe a você me julgar. Você ainda é muito menino para entender essas coisas do mundo dos adultos. Só quero que entenda que eu nunca vou deixar de ser seu pai, tá? Então, pai, escuta aqui. Para mim, o senhor morreu. Eu já não considero o senhor mais o meu pai. Você é traidor, pai. Traiu a mamãe, traiu a mim." Nessa hora, eu quase falei a verdade. Mas eu fiquei com medo do que pudesse acontecer. E a minha mãe, já tão sofrida naquela hora, naquela história, achei melhor parar por aí. Meu pai ainda riu e falou: "Olha o que o moleque tá falando, que eu traí você?" "Mas, moleque, eu te traí como?" "Ah, não seja ignorante, pai. Quando você traiu a minha mãe, você também me traiu." Nessa hora, a minha mãe me olhou, me apoiando, mas lógico, sem a menor noção do que na verdade estava acontecendo. Mamãe chorou muito, mas não pediu nada para o meu pai. Ela estava acostumada a ser sua sombra, a obedecer ao marido em tudo e não ousar nunca contrariá-lo. Eu senti pena da minha mãe. Tanto é verdade que eu corri e abracei a minha mãe. Eu sabia que ela iria precisar muito de mim dali para frente. Mas nem podia sonhar o quanto nós iríamos precisar um do outro. Depois que meu pai saiu, eu ainda questionei: "Ô mãe, por que você não impediu o pai de fazer isso? O que eu poderia ter feito, filho? Ele não me ama já há muito tempo. Ele está tendo um caso com essa mulher, não é de agora. Mas a senhora sabe quem é a mulher, mãe?" "Sim, eu sei. É a Kate." "Ah, a senhora sabe?"
Sei. Ela namorou seu pai quando ela tinha a sua idade. Ela tinha 17, mas ela era muito imatura naquela época e vivia brigando com ele devido ao ciúme. Se pegavam até de tapa, um batendo no outro. Numa dessas brigas, eles se separaram e o seu pai me conheceu. Aí nós começamos a namorar. Um ano depois, a Kate, que estudava inglês, foi se especializar na língua indo para a Austrália. Enquanto isso, eu acabei me casando com seu pai por aqui. Quando ela soube, lá na Austrália, que seu pai tinha se casado, ela tomou a decisão de não voltar mais para o Brasil. Ficou por lá. Por lá também se casou. Fiquei sabendo que ela teve uma filha. Mas eu senti que seu pai, o tempo todo, ele não conseguiu esquecer a Kate. Filho, a realidade é dura, mas eu tenho que encarar. Seu pai nunca me amou de verdade, sabe? A mim, não. Ele nunca esqueceu essa Kate. Quando ele soube que ela tinha voltado ao Brasil há cerca de 2 anos, eu acho que começou tudo de novo. Começaram a se encontrar. Quando ele anunciou que ela seria sua professora particular de inglês, eu fiquei até mais tranquila, filho, sabe? Eu pensei, ele não iria levar o filho para conviver parte do seu dia com uma amante. Porque você poderia me contar, né? Mas eu estava enganada. Ele fez isso. E ele sempre amou essa mulher. Sempre. E agora ela vai ter um filho dele. Fiquei sentida, porque não é fácil abrir mão de um casamento de 21 anos. Mas essa é a vida. A vida é assim. Ô mãe, eu só não me conformo em saber que a senhora sabia o tempo todo que meu pai estava lhe traindo e engoliu tudo isso em silêncio. Eu não queria separar a nossa família. Foi por isso. Era muito importante para mim que você tivesse a nossa infraestrutura de família, que você tivesse um pai. Eu olhei para minha mãe sem acreditar. Naquela hora, a verdade foi que, olha, eu também me decepcionei um pouco com a minha mãe. Ela era uma mulher que não sabia o verdadeiro valor que ela tinha. Não sabia. E pessoas assim estão fadadas sempre à infelicidade, ao fracasso, e acabam por fazerem outras pessoas ao redor delas também infelizes. Meu pai, minha mãe e a minha professora. Não era só a minha professora, era a mulher por quem eu estava também perdidamente apaixonado. Num determinado momento, e foi naquele momento, eu senti que os três, de certa forma, me traíram. Não sei por quê. Bem, como vocês sabem, da minha nota, eu já disse aqui que eu tinha tirado um 7 naquele exame final. Eu tinha sido aprovado no colegial. E agora eu estava pronto para assumir uma faculdade. Nesse momento, eu ainda não trabalhava. Portanto, a minha dependência do dinheiro do meu pai era grande, muito grande. Meu pai fez contato me convidando para eu ir trabalhar na empresa dele. Ele tinha a loja
E ele tinha uma segunda empresa que ele chamava de distribuidora daquela roupa esportiva. Eu ocuparia um cargo lá na distribuidora, mas eu relutava em aceitar. Afinal, eu não queria mais a proximidade. Mas acabei sendo aprovado numa faculdade particular, então eu ainda precisava muito dele. Acabei indo trabalhar lá. Pelo menos eu não tinha contato com a Kate. Explico. Não que eu não o quisesse. Não que eu não o quisesse. Mas eu não a esquecia. E qualquer proximidade seria difícil para mim. Sei lá o que pudesse acontecer, o que poderia acontecer. Era melhor assim. Finalmente, nasceu Richard. O nome foi escolhido por ela. Diziam que o menino era lindo e muito parecido com o meu pai. Ele, papai, não se aguentava de tanta felicidade. Dizia para quem quisesse escutar que ele vivia o melhor momento da vida dele. Estou vivendo o melhor momento da minha vida. E ninguém duvidava, não. Porque ele transparecia isso. Ele não apenas vivia, como ele demonstrava isso. Saiu o divórcio com a minha mãe, depois de um tempo. E um dia eu sou surpreendido. Eu recebi o convite de casamento de meu pai com a Kate. Fiquei chocado. O convite havia chegado em casa e foi a minha mãe que me entregou, porque ele era dirigido a mim. A minha mãe me entregou o convite. Quando eu li do que se tratava, eu só podia ter tido aquela reação. Eu senti um tremor nas mãos e sabe, foi de raiva. Eu tenho certeza que naquela hora foi de raiva. Eu piquei. Eu piquei aquele convite. Eu rasguei o convite. Rasguei em 1000 pedaços. Minha mãe ficou me olhando pasmada. E foi quando ela me perguntou: mas por que você fez isso, filho? Ah, mamãe, tenha santa paciência. A senhora ainda pergunta? Sinceramente, filho, eu acho que você tem que ir. Eu sou ex-mulher do seu pai, mas não existe ex-filho. Vá. E tem outra coisa. Você ainda depende muito financeiramente do seu pai. Eu acho que vai ser ofensivo você não aparecer. Não precisa ir à festa, mas ao menos vá à cerimônia religiosa. Eu não conseguia entender como é que a minha mãe era capaz de me dizer tudo aquilo. Mas uma outra parte muito importante da história, ela ainda não conhecia. O quanto eu amava a mulher que se casaria com meu pai. Isso a minha mãe não sabia. Isso não. Uma semana depois, quando eu estava na distribuidora trabalhando, meu pai veio conversar comigo. E aí, Arnaldo, recebeu o convite? Ah, o convite do seu casamento? Sim, eu recebi. E então, você vai? Não, pai. Não, eu não vou. Mas não vai por quê? Não vou, pai. Eu não vou em respeito à mamãe. Ué, mas como assim? Em respeito à sua mãe? E em respeito a mim? Eu não existo nessa história? Afinal, o que eu sou? Um estranho para você? E você continua vivendo às minhas custas?
Pai, por favor, não me jogue isso na cara. Se é assim, então eu vou embora dessa porcaria distribuidora. Eu vou arrumar um outro emprego para que o senhor não tenha que me dar um pedaço de pão. Se é esse o problema, está resolvido agora. Calma. Não faça as coisas de maneira precipitada, Arnaldo. Não precipite absolutamente nada. Tudo bem, eu não censuro. Tá certo. Você ficou magoado comigo. Mas eu gostaria que você fosse sensível à minha vida particular. Eu quero que você entenda que o fato de eu ter uma nova esposa, uma nova família, não significa que eu tenha me esquecido de você. Na vida existe ex-mulher, mas não existe ex-filho. Eu não quero passar uma imagem errada para você. Eu tenho esse meu jeitão, mas eu te amo como filho. Então será muito importante para mim que você vá. Sabe o que é? O seu irmãozinho, o Richard, ele tá uma gracinha. Ele vai entrar na igreja levando as alianças. Ele já sabe andar, começou aos 10 meses. Igual a você. Você andou com 10 meses. Ele também. Igualzinho a você, aliás. Ele é igualzinho a você, cara. Ó, ele agora com 1 aninho e 3 meses, ele já corre para tudo que é lado. Filho. Ele é sua cara. Às vezes eu olho para ele e parece até que eu estou vendo você. Eu não quero que ele cresça distante de você, você me entende? Você nunca apareceu para vê-lo. Você não o conhece. E eu queria tanto que você fosse. Vai ser tudo filmado. Eu contratei uma equipe boa que faz filmagem. E eu queria registrar isso, sabe? Guardar como uma recordação. Vocês dois juntos pela primeira vez. Se você não quiser, não precisa ir à festa. Te compreendo. Mas, por favor, vá à igreja. Isso vai passar uma imagem positiva da nossa família. Sinceramente, aqui um parênteses. Eu não sabia ao certo de que família meu pai estava falando. Mas há momentos que é preferível ficar calado, né? No final das contas, ele veio e bateu nas minhas costas. Ê, filhão. Atende esse pedido do teu pai. Fala que você vai. Tudo bem. Na igreja, tudo bem. Eu vou. Sabia que eu podia contar com você, cara. Você tem um coração bom. Obrigado, viu? Tchau. Sabe quando você fala, mas em seguida já vem assim o arrependimento? Foi exatamente o sentimento que eu tive. Fui até embora mais cedo, até porque eu havia recebido um telefonema da minha mãe pedindo que eu a apanhasse no cabeleireiro. Eu agora tinha um carro. Eu passei por lá para apanhar a dona Ivani, a minha mãe. Nossa, minha mãe estava linda. Que coisa incrível. Ela havia remoçado desde o fim do casamento. Eu não conseguia entender direito. Mas ela havia sofrido nos primeiros meses só. Mas agora
Sei lá. Lógico, eu não estava dentro dela para saber tudo que se passava. Mas assim, olhando para ela me parecia muito melhor. Por fora, né? Ela me parecia muito melhor. Ela entrou para uma academia de ginástica, tinha emagrecido, mudou o guarda-roupa, estava se vestindo muito melhor que antes. Sabe quando a mulher para prestar mais atenção em si? Era exatamente isso que estava acontecendo com a minha mãe. Diga-se de passagem, ainda muito jovem. Mamãe, 45 anos. Ela estava, para quem quisesse ver, uma outra pessoa. Era outra Ivani. Sabe? Outra mesmo. Eu acho que tudo aquilo mexeu com a cabeça da minha mãe, sabe? Aconteceu aquele famoso clique no cérebro. Ainda mais agora que a mamãe sabia que meu pai ia se casar com a Kate. Sabe, mexeu também com os brios dela, sabe? Naquele dia, quando a minha mãe entrou no carro, eu me senti feliz. Eu sabia que ela agora era uma nova mulher. A separação é uma famosa faca de dois gumes, né? Pode melhorar a vida de alguém ou pode estrangular de vez. A minha mãe, sinceramente falando, tinha melhorado muito. Só lamentava uma coisa. Por que a minha mãe não fez isso antes? Por que a minha mãe não fez isso tudo antes? Quem sabe, se ela tivesse feito antes, não tivesse acontecido tudo isso? Meu pai estivesse com ela? Quem sabe eu estivesse com a Kate, né? Porque essa história era para ser exatamente assim. Ela com meu pai e eu com a Kate. Mas eu fiz uma coisa que me deu vontade de fazer. Elogiei a minha mãe. Falei que ela estava linda e que não era da boca para fora. Eu estava sendo sincero, e estava mesmo. Depois eu contei para ela sobre a discussão que eu havia tido com meu pai e o desfecho que eu prometi que eu iria ao casamento. Não na festa, mas sim na cerimônia religiosa. Mamãe, ela achou que eu estava fazendo certo. Bom, eu tenho certeza, agora comigo, eu tenho certeza que há muita mulher ouvindo a minha história e se admirando dessa postura de minha mãe. E ela falou mais ainda. Deixa então, Arnaldo, que eu vou atrás do seu terno para você, viu? Pode ficar tranquilo. Te quero muito lindo nesse casamento. Muito lindo mesmo. Os dias seguiram e eu ainda não estava muito confiante se iria, se não iria, mas o tempo voa. Mamãe tinha ido comigo ao alfaiate para a última prova do terno. Ficou impecável, o cara era bom, que corte, puxa vida, ficou lindo. De fato, o terno muito bem cortado. E de repente, já era o dia do casamento. Era um sábado que não amanheceu com sol, não. O sol não veio naquele sábado e ameaçava chuva. A minha mãe me levou ao salão de beleza que ela frequentava e a cabeleireira da mamãe me atendeu. Cortou meu cabelo, talvez o corte de cabelo mais bonito que eu já tivesse feito na minha vida. A cerimônia estava marcada para as 18 horas. Igreja matriz da nossa cidade. A minha mãe me levaria até lá, me deixaria e partiria em seguida. Eu estava com medo. Eu estava cheio de medos. Como seria encarar a Kate depois de mais de 2 anos? Oh, meu Deus, será que eu vou resistir a isso?
sei se eu vou resistir. Vou ver a Kate vestida de noiva. E quem vai estar esperando por ela no altar? Meu pai. Não sei. Eu não sei se... Eu tô quase desistindo. Como é que eu vou encarar essa mulher? Até aqui eu tenho resistido às duras penas, mas não a vejo. Como é que eu vou reagir? Quinze minutos para as 18 horas. Mamãe estacionou, me deixando na praça da igreja matriz. Desci do carro e teria que caminhar uns 30 metros até a igreja. Depois de ter dado os primeiros passos e ter observado que a minha mãe já tinha ido embora, eu pensei em desistir de novo. Eu tremia muito e achava que talvez eu não fosse suportar. Eu parei. Acho que eu vou voltar daqui. Pensei. Acho que eu vou voltar daqui. Foi quando escutei: Arnaldo! Ei, Arnaldo! Filho! Vem aqui! Entra por aqui! Vem! Era o meu pai. Ele me viu. Era o meu pai. Ele tinha me visto. Não tinha jeito. Eu que tinha pensado em desistir, tive que atendê-lo. E eu fui. Ele estava assim na sacristia da igreja, naquela porta lateral. E quando eu estava com ele, ele me informou: olha, eu queria combinar com você, é que você vai entrar na igreja com a Mia, a filha da Kate. Tudo bem? Isso não estava combinado, pai. Mas é que está tudo programado, filho. Entendeu? Você vai entrar com a Mia, assim entra a filha dela e o meu filho. Vocês vão entrar assim de mãos dadas. Isso vai demonstrar harmonia na família. Mas o ponto alto vai ser o seu irmãozinho. Ele vai entrar com o Richard, com as alianças. Aliás, meio irmão dos dois, né? Seu e da Mia. Vai ser lindo. Vai ser linda a cerimônia. Depois você pensa se você quer ir à festa ou não, tá? Eu tentei ainda argumentar, mas pai... Não, Arnaldo. Nem mais e nem menos. Faça isso por mim, por favor. A história era essa. Fomos todos para a porta da igreja. Haveria uma sequência de músicas. Entrariam os padrinhos. A ordem era essa. Entrariam os padrinhos na primeira música. Na segunda música, entrariam eu e a Mia, de mãos dadas. Mia me cumprimentou. Ela era também muito bonita, simpática, e nós nos conhecíamos. Ela me disse: relaxa, tudo vai ser rápido, vai passar. Chegou a hora de eu entrar com a Mia na igreja. Olhamos um para o outro. Ela apertou a minha mão. Era hora de entrarmos, porque
a nossa música começou a tocar. Todos os convidados já estavam de pé. Eles voltaram os olhares na nossa direção. Sabe quando você tem a impressão de que as pessoas, elas comentam: sabe aquela coisa boca pequena, quase que um murmúrio feito por todo mundo que estava na igreja. Eu quase parei no meio do corredor da igreja e saí correndo. Mas teve um momento até que a Mia acabou puxando-me, me encaminhando de vez para o altar. E ali, nós deveríamos esperar a entrada do noivo. Após a nossa entrada, a nossa música parou de tocar, porque uma outra música que já havia sido programada deveria tocar para a entrada do noivo. O noivo entrou. Era o meu pai. Ele veio sorridente, olhava os convidados com orgulho, e os olhos dele acabaram cruzando com os meus no altar. Eu até desviei o olhar. Ele me parecia mais forte naquele momento. O ar parou. O som parou. As pessoas na igreja silenciaram. Quando ecoou por toda a igreja, com aquele pé direito alto que fazia com que o eco se espalhasse, o som daquela música que eu nunca mais irei esquecer. Não perca, nesse mesmo canal, nesse mesmo horário, mais um capítulo dessa história fantástica.